Fala, minha gente querida, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula virtual de matemática. Eu sou o professor Juliano e hoje juntos vamos falar sobre congruência de triângulos. Antes de começar a aula, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e apertar o sininho. E também, antes de iniciar, pegue todos os materiais necessários para a aula. O seu estojo completo, principalmente lápis, caneta e borracha, o seu caderno para fazer as anotações pertinentes e para consultar caso necessário, e o seu material didático. Vem comigo, minha gente, vamos junto nessa fantástica aula de congruência de triângulos. E vamos começar então, minha gente querida, para mais uma aula virtual de matemática. A aula de hoje, polígonos congruentes. E antes de começar a falar propriamente dito de polígonos congruentes, é muito pertinente fazermos uma revisão sobre polígonos, aqueles conceitos iniciais. E para isso nós vamos usar uma tela que é pública do site Brasil Escola. Primeira coisa importante, nós precisamos definir o que são polígonos. Ora, polígonos são figuras de duas dimensões, mas não é qualquer figura de duas dimensões que apresenta comprimento e altura que pode ser chamada de polígono. As figuras poligonais são chamadas de linhas poligonais, ou seja, linhas que têm cantinhos, são fechadas, ou seja, começa num ponto e termina nele mesmo, e simples, que não há cruzamento. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, esta primeira figura aqui, ela é um polígono. Por quê? É uma linha poligonal, ou seja, a linha que tem cantinho, veja, vários cantinhos. E esses cantinhos a gente dá o nome de vértice. Ela é fechada porque ela começa num ponto, vai indo de vértice em vértice e termina no mesmo ponto. E ela é simples, veja, não há cruzamento entre os lados. Essa segunda já não é polígono, porque apesar de ser uma linha poligonal e não ter cruzamento, ela é aberta, olha lá, começa num ponto, vai indo vértice a vértice e termina em outro ponto. Não é. Esse peixinho aqui, ele também não é polígono. Veja só, é uma linha poligonal, porque tem cantinho, tem vértice, ela é fechada, olha lá, começa num ponto, vai indo, termina no mesmo ponto, porém, ó, tem um cruzamento aqui nesse vértice, então não é polígono. E essa última aqui, ela também não é porque ela tem esse lado arredondado. Então, polígonos são figuras planas de duas dimensões, poligonais, que têm cantinhos, fechadas e simples, que não se cruzam. Os polígonos eles podem ser classificados em convexos e não convexos, ou também chamado de côncavo. Em resumo, o convexo é esse daqui, ó. É um polígono que não tem reentrância, que a gente fala que a boquinha está fechada. Professor, mas que boquinha? Olha o polígono não convexo ou polígono côncavo. Tem aqui ó, uma reentrância, um buraco, uma boquinha. Quando a gente tem essa boquinha aberta, a gente fala que o polígono é não convexo ou côncavo. Quando a boquinha está fechada, a gente diz que o polígono é convexo. Veja, como que a gente sabe se a boquinha está aberta ou está fechada? A ideia é a seguinte. Dados dois pontos interiores quaisquer, A e B, por exemplo, o segmento AB tem sempre que ficar na região interna do polígono. Então, se tem boquinha, veja que em algum momento ele vai sair. Ao contrário do polígono convexo, independente de onde eu colocar o A e o B aqui, sempre o segmento AB vai ficar dentro do polígono, porque os pontos AB também estão dentro do polígono. E os polígonos têm elementos, vamos lá. O que está em azul é chamado de vértice, são os cantinhos. E eu posso ligar esses vértices fazendo ligações consecutivas, ou seja, vou do A para o B, do B para o C, C, D, D, E, F e F, A. Estou ligando vértices consecutivos e esses vértices são chamados de lados, o que está em pretinho. Agora, se eu ligasse dois vértices que não estão consecutivos, que não estão um depois do outro, por exemplo, do A
até o C. Do A até o C, estou ligando nessa linha tracejada vértices não consecutivos. Aí esses vértices são chamados de diagonais. E nós também já estudamos, né? Existem dois tipos de ângulo. O ângulo interno, o ângulo que está dentro, e o suplementar, o que é a soma das 180. Desse ângulo interno é o ângulo externo. Por exemplo, o ângulo interno A e o AI, e a soma desses dois dá 180. Os polígonos também podem ser polígonos regulares e não regulares. Os regulares são os polígonos que possuem lados com mesma medida e ângulos com mesma medida. Então, possuem lados e ângulos congruentes. Aqui nós temos um triângulo chamado equilátero, porque tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida, medida de 60 graus. E aqui um quadrilátero regular, chamado de quadrado, que possui todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida, que é 90 graus. E os polígonos também recebem nomes de acordo com o número de lados, de ângulos e de vértices. Não existe polígono de 1 e 2 lados porque seria impossível a gente fechar. De 3 lados é o triângulo, o único polígono de nome português. Tri, 3, ângulo, 3 ângulos. Os quadriláteros, que possuem 4 lados, o único polígono de nome em latim. Quadri, 4. Latero, lado. Quadrilátero, 4 lados. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante são todos polígonos que possuem nome em grego. Por exemplo, pentágono, penta, 5. Gono, ângulo, então polígono de 5 ângulos. Hexagono, hexágono, hexa, 6. Gono, ângulo, polígono de 6 ângulos e assim por diante. Bom, minha gente, uma vez revisado sobre polígonos, agora a gente consegue falar do tema da aula de hoje, polígonos congruentes. Olha só, para que dois polígonos sejam congruentes, é necessário que eles tenham lados e ângulos correspondentes com a mesma medida. O que isso significa? Se eu pudesse pegar esta figura azul, recortar e colocar em cima dessa figura verde, percebam que ela ficaria exatamente em cima. Eu consigo transpor uma sobre a outra perfeitamente. Isso significa que os seus lados correspondentes têm o mesmo tamanho e os seus ângulos correspondentes também têm o mesmo tamanho. E a mesma coisa acontece com essa seta aqui, ó. Se eu pegasse a seta, vamos pegar essa seta roxa aqui, ou meio cor-de-rosa, enfim, recortasse e colocasse exatamente em cima dessa seta vermelha, ficaria exatamente uma sobre a outra. Cada ponto dessa seta cor-de-rosa, roxa, lilás, enfim, ficaria sobre cada ponto dessa seta vermelha, mostrando que essas figuras, esses polígonos são congruentes. Agora vejam, aqui tem boca, então a gente não pode falar que é polígono, né? A gente fala simplesmente que são figuras congruentes. Essa seta aqui também tem boca, ó. Então a gente não fala que é polígono, fala que são figuras congruentes, que são polígonos não convexos, não é isso? Aliás, são polígonos, perdão, são figuras planas, fechadas, simples, porém elas são não convexas. Agora, nas convexas, a gente também pode, olha só, esse pentágono aqui azul, se eu cortar e pôr em cima desse verde, vai ficar certinho um sobre o outro, então são figuras congruentes. Então a gente pode definir de uma vez por todas que figuras congruentes, polígonos congruentes, são polígonos que têm os lados e ângulos de mesma medida. Agora olha que interessante. Quando dizemos que dois polígonos são congruentes, é necessário indicar a correspondência entre seus vértices, que permitem identificar lados e ângulos de mesma medida. Assim, quando escrevemos que os pentágonos P, Q, R, S, T, olha lá, 5 vértices, e U, V, X, Y, Z, olha lá, outros 5 vértices, são congruentes, estamos estabelecendo uma correspondência. Qual? O primeiro vértice, P, ele vai ser correspondente ao primeiro vértice do outro pentágono, U.
O segundo vértice Q, ele é correspondente ao segundo vértice do outro pentágono, V. O vértice R é correspondente ao terceiro vértice do outro pentágono, X. O vértice S é correspondente ao outro vértice, ao quarto vértice do outro pentágono, Y. E para finalizar, o vértice T, o último vértice do primeiro pentágono, ele é correspondente ao último vértice do outro pentágono, que é o Z. Mas, professor, o que significa falar que o primeiro vértice é correspondente ao primeiro vértice do outro e assim por diante? Com isso, mesmo sem observar os dois pentágonos, mesmo sem ver as figuras, podemos concluir as seguintes igualdades entre as medidas de lados e ângulos. Ora, veja só, o lado PQ do primeiro vai ser congruente ao lado UV do segundo. O lado QR do primeiro vai ser congruente ao lado VX do segundo. O lado RS do primeiro vai ser congruente ao lado XY do segundo. E o lado ST do primeiro vai ser congruente ao lado YZ do segundo. E para finalizar, o lado PT do primeiro vai ser congruente ao lado UZ do segundo. Então significa que se eu tenho a ordem de correspondência certinho, eu já consigo determinar quais lados serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida do que quais lados do outro. E a mesma coisa em relação aos ângulos, porque se esses daqui são 5 vértices, eu tenho 5 ângulos aqui. E esses outros 5 vértices também são outros 5 ângulos. E como os polígonos são congruentes, os 5 ângulos do primeiro polígono são iguais, têm a mesma medida que os 5 ângulos do segundo. Então quer dizer que o ângulo que está em P vai ser a mesma medida do ângulo U. O ângulo Q é a mesma medida do V. O ângulo R é a mesma medida do X. O ângulo S a mesma do Y. E o ângulo T é a mesma do Z. O símbolo usado para indicar congruência é o igual como um tio em cima. Em outros materiais, a gente vê que o símbolo de congruência são 3 tracinhos, como se fosse o igual, que são 2 tracinhos, aumentando um terceiro. São 3 tracinhos. Pode usar os dois. Aqui, a gente vai adotar o símbolo pentágono, olha lá, um pentágono pequenininho, para indicar o símbolo de pentágono. Então, eu posso escrever que o pentágono PQRST é congruente ao pentágono UVXYZ. Note que também poderíamos escrever que o pentágono RSTPQ também é congruente ao pentágono XYZUV. Então vejam, não necessariamente tem que estar em ordem alfabética. O que é importante? Que, independente da ordem que eu colocar aqui de verdade pode ser qualquer ordem, o outro tem que ter a ordem de correspondência do primeiro. Então olha só, aqui em cima a gente não viu que o R terceiro daqui é correspondente ao X terceiro do outro? Então se eu começar com o R para escrever, o outro necessariamente tem que começar com o X, porque o R e o X, independente da ordem que eu escrever, eles vão estar na mesma posição. Beleza? Vamos a um exemplo. Olha só. Na figura estão representados 2 pentágonos congruentes. Então tem esse pentágono aqui, ABIOS, e esse outro pentágono, IZFEL. Mas eu falei numa ordem aleatória, não fiquei pensando em quem é congruente e quem. Embora aqui o exercício está falando, eles são congruentes. A partir das medidas dos ângulos fornecidas, represente a congruência dos 2 pentágonos e as medidas dos lados não indicadas. Não se esqueça de levar em conta a correspondência entre os vértices. Então, olha só. Primeira coisa importante. Aqui nós temos 2 pentágonos, esse primeiro e esse segundo. Como que eu vou escrever que esse primeiro pentágono é congruente a esse segundo? Olha só. Então, a gente tem que começar de por exemplo, pentágono S, de vértice S. O S tem 90 graus. Então, o S de 90 graus corresponde a quem no outro? Olhando o outro, o ângulo de 90 é o F. Então, eu posso falar que o pentágono S
aliás, desculpa, o vértice S do primeiro pentágono é correspondente ao vértice F do segundo pentágono, porque eles têm a mesma medida de ângulo. Olha só, o ângulo A tem 147 graus. Quem do outro lado também tem 147 graus? Ora, é o E. Então, o S é correspondente ao F, porque medem 90 graus. O A é correspondente ao E, porque medem 147 graus. Nessa mesma lógica. O B é correspondente ao L, porque medem 98 graus. O I está em ambos. Então, veja só, o I faz parte tanto de um quanto do outro. E o I de um corresponde ao I do outro, até porque, olha só aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, tem a mesma medida. E o ângulo O de 135 graus corresponde ao ângulo Z de também 135 graus. Então, eu posso falar que o pentágono SABIO e o pentágono FELIZ são pentágonos congruentes. E como que eu vou escrever? Ora, a gente acabou de ver. O S e o F medem 90 graus, são correspondentes. O A e o E medem 147 graus, são correspondentes. O B e o L medem 98 graus, são correspondentes. O I de um é correspondente ao I do outro, porque são opostos pelo vértice, então são ângulos congruentes. E o O e o Z medem 135 graus, então eles são congruentes. Então, como que eu posso representar a congruência? Ora, o pentágono, olha o símbolo de pentágono aqui, SABIO é congruente ao pentágono FELIZ, porque o S, que é o primeiro de um, é correspondente ao F, primeiro do outro. O A, segundo de um, correspondente ao E, segundo do outro. O B, terceiro de um, é correspondente ao L, terceiro do outro. O I, quarto de um, correspondente ao I, quarto do outro. E O, último de um, correspondente ao Z, último do outro. Professor, e como é que eu coloco as medidas dos lados agora? Ora, vejam só. Do A até o S, mede 1,5. E o S, ele é correspondente ao F e o A é correspondente ao E. Então, se do S até o A é 1,5, significa que do F até o E também vai ser 1,5. A mesma coisa, olha lá, eu comecei com 5 aqui. Da onde que vem? Do A e do B. O B mede 98 e o A 147. Então, entre o 98 e o 147, mede 5. Da mesma forma, ou 1,5, como a gente acabou de ver. Agora, olha só. Do S até o O, mede 3. E quem é correspondente ao S? É o F. Quem é correspondente ao O? É o Z. Então, do F até o Z, vai medir a mesma coisa que do S até o O, que mede 3. Do O até o I, mede 5. O O é Z e o I é I. Então, de Z a I também vai medir 5. E para finalizar, do I até o B, vai medir do I até o L, que também vai medir 4,5. Olha lá. Deu para atacar, meu povo? E agora vamos para uma nova parte da nossa aula, falar de congruência de triângulos. Vejam só, se dois polígonos são congruentes, quando eu consigo colocar um em cima do outro, de maneira que todos os pontos de um coincidam com todos os pontos do outro, no triângulo é a mesma coisa. Dado um triângulo e outro, eles serão congruentes se eu colocar um triângulo em cima do outro e ficar certinho um sobre o outro. Só que quando isso acontece, o que eu sei? Que a medida dos lados e a medida dos ângulos é a mesma. Então, dois triângulos são congruentes se seus lados são 2 a 2 congruentes e se seus ângulos são 2 a 2 congruentes. Então, olha só. Primeiro triângulo ABC e o segundo triângulo DEF.
Veja que o ângulo A tem medida verde. O ângulo D também tem medida verde. Então, quando eu me referir ao A de um, eu vou ter que me referir ao D do outro. E veja só, isso aconteceu do A para o D. O B, medida vermelha. O E, medida vermelha. Então, olha só. O B e o D são correspondentes. Então, quando eu falar do B, eu vou ter que falar do E. Segundo de cada um. E o C, que mede amarelo, e o F, que mede amarelo, também são de mesma correspondência. Então, significa, tem a mesma medida, que quando eu falar do C de um, eu vou falar do F do outro. Então, se dois triângulos são congruentes, então eles possuem 6 pares de elementos correspondentes congruentes. Professor, como assim 6 pares? 3 ângulos congruentes e 3 lados congruentes, porque veja só, de B até C mede um risquinho. E como o B é correspondente ao E e o C é correspondente ao F, do E até o F também vai ser um risquinho. Do A até o C mede 3 risquinhos. O correspondente do A é D e o correspondente do C é F. Então, o A mede 3 risquinhos, aliás, o AC mede 3 risquinhos e o DF mede 3 risquinhos. Da mesma forma, o correspondente do A é o D, o correspondente do B é o E. Se entre A e D mede 2 risquinhos, então entre D e E também vai medir 2 risquinhos. Então, eu tenho 6 pares de elementos correspondentes. Por quê? São 3 ângulos e 3 lados. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Os triângulos desenhados abaixo são tais que o triângulo CEU é congruente ao triângulo SOL. Olha só. O C está em primeiro aqui. Então, ele vai ser correspondente ao S, que está em primeiro aqui. O E, em segundo, vai corresponder ao O, em segundo. E o U, em terceiro, vai corresponder ao L, em terceiro. Letra A. Determine os valores de alfa, beta e gama. Então, vejam só. O C corresponde ao S. O ângulo C está aqui, ó, 90 graus. E o ângulo S, ó, é beta. Então, eu acabei de descobrir que se o C corresponde ao S, o C é igual ao S. Como o C é 90 e o S é beta, então o beta vale 90. O E é correspondente ao O. O ângulo E mede 60 graus. O ângulo O mede alfa. Então, o E é igual ao O. Isso significa que se o E vale 60 e o O vale alfa, o alfa é 60. Da mesma forma, o U corresponde ao L. Então, olha só, o ângulo U está aqui, eu não sei quanto é, porque o exercício não está falando. E o L é gama. Então, o U vale L e vale gama. Ora, mas aqui nesse primeiro triângulo, eu tenho 3 ângulos, dos quais 2 eu conheço. Então, como que acho o terceiro ângulo? Lá a gente já viu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Portanto, 90 mais 60 mais esse ângulo U tem que dar 180. Passando o 90 e o 60 para o outro lado, fica U igual a 180 menos 90 menos 60. Então, U vale 30 graus. Se o U vale L e o U é 30 graus, e o L é gama, então o gama vale 30 graus. E aqui está pedindo para os valores de x, y e z. Então, vamos lá. Se o C se corresponde ao S e o E corresponde ao O, então o lado CE é igual ao lado SO. O lado CE igual ao lado SO. O lado CE vale 3. O lado SO vale x. Então, se CE é igual a SO, CE vale 3 e SO vale x, o x vale 3. O U corresponde ao L. Então, significa que o lado UC é igual ao lado LS. O lado UC mede 5,2. O lado LS, que está aqui em cima, mede Z.
Então, se o C vale LS e o C é 5,2, o LS é Z, então Z é 5,2. Agora vamos lá. O E é correspondente ao O e o U é correspondente ao L. Então, o EU é correspondente ao OL. O EU vale Y mais 2. Está aqui. O OL está aqui embaixo, ó, vale 3Y menos 6. Então, Y mais 2 é igual a 3Y menos 6. Deixando Y perto de Y e número perto de número, então esse mais 3Y passa para cá menos 3Y, esse mais 2 passa para cá menos 2. Então, Y menos 3Y menos 2Y. Devo 6, devo 2, devo 8. Como a letra está negativa, multiplica por menos 1. Vai ficar 2y igual a 8. Y é 8 sobre 2, o y vale 4. E vamos prosseguir, né, com a nossa aula. Agora com casos de congruência de triângulos. Professor, casos de congruência? Como assim? Vejam a seguinte dúvida de um engenheiro. Ó. Então tem um engenheiro aqui no desenho, ele está olhando a planta e está olhando uma construção que ele está fazendo, supervisionando o telhado. E ele está pensando o seguinte, ó, a planta dessa construção fornece apenas alguns comprimentos da treliça do telhado. Ele está falando que o AC é igual ao AD, que vale 3 metros, o BC igual ao BD, que vale 2 metros. Porém, ele não fala nada sobre as medidas dos ângulos. Como eu posso saber se o triângulo ABC, que é esse primeiro aqui, ele vai ser congruente ao triângulo ABD, que é esse segundo aqui? Porque ele tem a intenção que os dois lados sejam simétricos, né? Para a construção ficar bem. Então, ele precisa saber se esses triângulos são congruentes. Mas ele só tem a medida dos lados, não tem do ângulo. A gente viu que para ser congruente, não só os lados têm que ser iguais, mas os ângulos também. Como será então que ele pode descobrir isso? Vamos trazer discussão para a sala de aula? Então, olha só. Na sala de aula, podemos conversar. Ué, para verificar se dois triângulos são congruentes, não podemos tentar sobrepor um ao outro? E aí o professor diz, sim, essa é uma das possibilidades. Mas já vimos que esse procedimento, como no caso do engenheiro, que está tudo construidinho e lá no alto, nem sempre é um jeito prático de fazer. Algumas vezes, nem sequer é possível fazer. E o que a gente viu? Que se dois triângulos são congruentes, então eles possuem 6 pares de elementos congruentes entre si. Como que a gente resolve isso? Para isso é que a gente tem os casos de congruência de triângulos. Professor, que casos são esses? Ora, os casos dizem o seguinte. Primeiro caso, LLL. O que é um caso LLL, professor? É o caso lado, lado, lado. Professor, como assim? Ora, um triângulo não tem 3 lados? Então, ó, se eu souber a medida de 3 lados de um triângulo e por algum motivo eu tiver um outro triângulo que possui as mesmas 3 medidas, automaticamente, um triângulo tendo 3 medidas de lados iguais, ele vai ter 3 medidas de ângulos iguais. Então, sabendo 3 lados iguais, eu já sei se o triângulo é congruente ou não. Então, olha só. Esse primeiro triângulo vai ser congruente a esse segundo triângulo. Por quê? Porque o lado AB e o lado CD são iguais. O lado AC e o lado DF são iguais. E o lado BC e o lado EF são iguais. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. E tendo 3 lados iguais, automaticamente esse triângulo tem 3 ângulos iguais. Então, a gente pode dizer que se 2 triângulos possuem 3 lados congruentes, então esses triângulos são congruentes. E aí, meu povo, voltando lá para o caso do engenheiro, o engenheiro pode falar que esses 2 triângulos são iguais? Pode, porque ele está falando que o AC é igual ao AD, o BC
é igual ao BD e esse lado BA é comum aos dois, tem nos dois. Então, ele tem 3 lados congruentes. Então, automaticamente, esses ângulos são congruentes. Então, esses 2 triângulos são congruentes. Então, esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. O segundo caso fala do caso LAL. Professor, o que é isso? Lado, ângulo, lado. Então, vamos ver a situação. Eu conheço o tamanho de 2 lados e eu conheço o ângulo formado por esses 2 lados. Então, se eu tenho 2 lados congruentes, olha lá, aqui mede 1 e aqui mede 1. Aqui mede 2 e aqui mede 2. E o ângulo B e o ângulo E, que está entre esses 2 lados que eu conheço, mede esse vermelhinho aqui, também são iguais. Então, conhecendo 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados, e se essas 3 medidas são iguais, as outras 3 automaticamente são iguais. Que outras 3, professor? Sem medir, eu posso falar com certeza que o terceiro lado do primeiro vai ser igual ao terceiro lado do segundo, e que os 2 ângulos que faltam do primeiro são iguais aos 2 ângulos que faltam do segundo. Então, eu posso falar que se 2 triângulos possuem 2 lados congruentes e o ângulo entre esses lados também congruente, então esses 2 triângulos são congruentes. Terceiro caso é o chamado ALA, ou ALA, ângulo, lado, ângulo. O que significa isso? Eu conheço agora 2 ângulos congruentes. O que isso quer dizer? Que o ângulo B de um triângulo tem a mesma medida do ângulo E de outro. O ângulo C de um triângulo tem a mesma medida que o ângulo F de outro. E o lado entre esses 2 ângulos aqui, que mede um risquinho, é congruente ao lado entre esses 2 ângulos do outro. Então, se eu tenho 2 ângulos conhecidos e congruentes, e o lado entre esses ângulos também conhecido é congruente, então eu posso dizer que esses 2 triângulos são automaticamente congruentes. O que isso significa? Que os outros 2 lados que eu não conheço têm a mesma medida e o ângulo formado por eles também tem a mesma medida. Então eu posso dizer que se 2 triângulos possuem 2 ângulos congruentes e o lado entre eles congruente, então esses triângulos são congruentes. E o último caso é o chamado LAO, que é lado, ângulo e ângulo oposto. Como assim, professor? Olha só. Tenho aqui um lado que eu conheço, de um risquinho. No outro triângulo, tenho esse mesmo lado de um risquinho. E eu tenho 2 ângulos conhecidos. Quais são? Um dos ângulos vai ser consecutivo a esse lado, ou seja, depois dele, por exemplo, esse ângulo C e esse ângulo F. São amarelinhos, são congruentes. E o ângulo que é oposto a esse lado. Por exemplo, o lado está aqui que mede 1, o ângulo oposto a ele que está na frente é o A. Esse lado que mede 1, o oposto a ele é o D. E eles são verdinhos, eles são congruentes. Então, se eu conheço um lado, um dos ângulos consecutivos e o ângulo oposto, e todas essas medidas conhecidas são congruentes, então eu posso dizer que se 2 triângulos possuem um lado, um ângulo consecutivo a esse lado e um ângulo oposto a esse lado, tudo isso congruente, então esses triângulos são congruentes. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Para cada par de triângulos congruentes, veja, já estou falando, eu tenho pares de triângulos que são congruentes. Não preciso mostrar que são, estou falando, são. Agora eu quero que escreva qual é o caso de congruência que garante que esses triângulos são congruentes. Vamos lembrar quais são os casos? Olha só, aqui na lousinha, os casos são LLL, quando eu tenho 3 lados conhecidos com a mesma medida, LAL, quando eu tenho 2 lados e o ângulo entre esses lados com a mesma medida, o caso ALA, quando eu tenho agora 2 ângulos e o lado entre eles com a mesma medida, e o caso LAAO, que é um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado. Olha aqui na letra A, quem que eu conheço? Ora,
Eu conheço dois lados e o ângulo entre eles. Conheço dois lados e o ângulo entre eles. Então, o caso que garante que esse triângulo e esse são congruentes é o caso LAL. Lado, ângulo, lado. Nesse segundo, eu conheço a medida de três lados. E os três têm a mesma medida. Então, eu posso falar que o caso é o LLL. Lado, lado, lado. Letra C. Quem é que eu conheço? Olha só. Eu tenho um lado, um ângulo adjacente, consecutivo, vizinho a esse lado e o ângulo oposto ao lado, o ângulo oposto. Então, qual é o caso? É o lado, ângulo, ângulo oposto. E a última aqui, aliás, a penúltima, perdão, eu tenho um lado e dois ângulos. Então, olha, eu conheço dois ângulos e o lado compreendido entre esses ângulos. Então, é o caso ângulo, lado, ângulo. E o último exemplo, eu tenho um lado, um ângulo vizinho consecutivo e um ângulo na frente ao lado. Então, é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. E aqui a gente vai usar os casos de congruência para justificar uma propriedade muito importante do triângulo isósceles, que fala, em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, olha só, eu tenho um triângulo isósceles que tem dois lados iguais, e a gente sempre fala automaticamente que os ângulos da base são iguais. Mas, professor, por quê? Agora está na hora da gente descobrir. Vamos lá. Então, olha lá. Considere o triângulo ABC, em que o lado AB tem a mesma medida do lado AC. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos marcar nessa figura o ponto médio do lado BC. O que é um ponto médio? Ponto médio é o ponto que vai dividir o lado BC em duas partes iguais. Então, olha lá, a gente vai chamar de M. Este ponto aqui que é o ponto médio, que dividiu o lado BC em duas partes iguais. Então, BM e MC têm a mesma medida. E a gente vai traçar o segmento AM. Olha lá, traçar o segmento AM. Então, agora eu tenho dois triângulos, o ABM e o ACM. Aí eu quero saber, os triângulos são congruentes. Qual é o caso de congruência que explica isso? É o caso LLL. Por que é o caso LLL? Veja só. O exercício estava falando que ABC é isósceles e que AB é igual a AC. Então, o AB e o AC são iguais. A gente, quando dividiu, quando traçou o AM, veja que o AM ele está tanto em um triângulo quanto em outro. Então, essa medida está para os dois triângulos, uma medida que a gente chama de medida comum. E, quando a gente achou o M aqui, a gente dividiu o BC em dois segmentos iguais. Então, BM e MC têm a mesma medida. Então, olha só, o triângulo ABM tem as medidas 1, 2 e 3. E o triângulo ACM também tem as medidas 1, 2 e 3. Então, pelo caso LLL, esses triângulos são congruentes. Mas, professor, e o que essa congruência tem a ver? Ora, tem a ver que se os triângulos são congruentes, os seus lados e os seus ângulos são congruentes. Isso quer dizer que o ângulo A aqui em cima é igual ao outro Azinho aqui em cima. Então, acabei de ver que isso aqui também é bissetriz. O ângulo B é igual ao ângulo C. Então, acabei de justificar. Os ângulos da base são iguais. E esse ângulo M em um é o M no outro, que é 90 graus. Então, olha só, isso aqui também é altura. Então, a gente acabou de ver que isso aqui é mediana, porque está dividindo no meio. É bissetriz, porque dividiu esse ângulo no meio, porque um ângulo é igual ao outro. E é altura, porque aqui é 90 graus. Olha que legal. E aí, meu povo? Gostaram? Então, dou por encerrada essa aula. Muito obrigado, meu povo!
E aí, meu povo, gostaram? Espero que eu possa ter ajudado. Não deixe de fazer os exercícios do seu material didático, porque matemática a gente aprende exercitando e não assistindo. Contem sempre comigo por que precisar. Um grande abraço e até a próxima aula de matemática, só aqui no nosso canal.